Muito boa noite a todos. Tá no ar o terceiro episódio do Arquibancada de Ouro. Meu nome é Bruno Barros, eu sou, sei lá, seu anfitrião, seu host, nomezinho bonito que você quiser dar. Eu sou só o cara da mesa que vai falar com todo mundo e conversar com todo mundo sobre o sentimento deles, sobre o amor que eles têm pelo futebol deles. Hoje, Vini ainda não corta pro cara não. Hoje eu tô aqui com um cara que eu conheço há 20 anos, 20, não, 23 anos. O cara que começou na faculdade comigo, lá atrás. Um cara que é tão, tão rubro-negro quanto eu, esse eu falei o time antes, e que tem muitas histórias, não só envolvendo o time dele, como comigo no time. Ele é pai de duas meninas, é casado, engenheiro civil, mais ou menos, porque, pelo que eu tô sabendo, ele passa mais tempo na praia do que na engenharia, né? E eu queria apresentar para vocês o Pablo Jatobá Amorim, o Bito, meu brother de longa data. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado aí. Obrigado pelo convite aí. Ansioso pra gente falar dessa coisa linda que é o Flamengo, né? E vamos que vamos. Tá, eu vou começar, todo mundo gosta de começar, porque esse é um podcast de resgate, né? Ele é um podcast de emoção. A gente vai acabar falando as coisas hoje em dia, mas a gente começa lá atrás. Eu te perguntar primeiro, quando você viu que você era Flamengo, cara? Quando na tua cabeça você falou, cara, porque quando a gente é criança, às vezes a gente tem um monte de time, tem um monte de coisa, avô da camisa, tio da camisa e tal. Mas quando você botou a cabeça e falou, cara, eu sou Flamengo. Você lembra disso? Então, pra mim é muito claro isso, né? Porque, na verdade, eu nasci errado. Eu nasci tricolor. Venho da família de tricolor. Meu avô era uma pessoa extremamente doente pelo Fluminense, a ponto de ele ter que. O cardiologista dele pedir pra gente não deixar ele assistir jogos do Fluminense, porque tava descompensando o marca-passo. Meu pai também era muito frequentador de Maracanã e depois, com a idade, acabou desistindo. Desistindo não, mas se afastando, né? Então Uhum. saí da maternidade com a camisa do Fluminense, bercinho, coisa do Fluminense, tudo Fluminense. E aí quando a gente começa a entender da vida e tal, a gente começa a entender que aquilo não é bem o que a gente está querendo, né? Então o que que eu tive? Eu tive um padrinho que era flamenguista, então ele sempre brincava comigo assim, pô, Flamengo, Flamengo, Flamengo. E aos 6 anos de idade, que a gente fala que é a data limite, né, pra você escolher o caminho que você vai, É. um primo meu, que a gente se aproximou muito, e aí ele começou a me levar pra jogo e tal, não sei o que. Aí na hora que eu olhei aquilo, entrei no Maracanã, vi aquela torcida, falei, é isso, agora eu entendi o que que é a minha vida. E aí tô aí até hoje aí. Entendi. Porque assim, a gente sempre fala de idolatria, né? Eu gosto de falar, porque, por exemplo, eu tenho nomes no Flamengo que não são ídolos do Flamengo, mas que eu identifico muito enquanto flamenguista. Caras que, por exemplo, Charles Guerreiro. Pô, cara, Sim. nunca fui, mas Charles Guerreiro pra mim é o Flamengo, bro. Você tem algum cara no Flamengo, esquece a galera, né? Os nossos deuses lá do Olimpo. Você tem alguém que você fala assim, não, cara, esse cara aqui, quando eu vi jogar, ou então vi isso aqui pra mim é Flamengo, porra, aí que eu entendi mais ainda, aí que esse cara pra mim é. Cara, eu não tenho uma pessoa assim, direta, assim, pra falar, porque eu para mim, eu gosto muito mais do Flamengo do que qualquer jogador. Sim, Tirando, obviamente, Deus, né? sim. Lógico, ele. Não, mas Ele, assim, ele é fora de, sim, de, de contexto. sim. Mas, então, eu tenho muito mais isso com o time mesmo. Eu gosto muito do time. Pra mim, ninguém vai superar o time em momento nenhum. Legal. Então, o meu foco é sempre o time. Um cara que eu tenho muito, sim, apreço de ver, porque a gente sente o rubro-negro dentro dele, é o Adriano, né? O Adriano é um cara que você vê que ele vive aquele negócio. Sim. Ele veste muito, ele fala, ele chora. Então é um cara que mexeu muito comigo nesse sentido. Apesar de ter jogado pouco tempo aqui no Flamengo, ter ido pra fora, estourar, fez tudo que ele fez. Mas não tem Saiu como não mal, falar inclusive. dele. Saiu Mas não tem mal. como falar dele, porque você vê, ele pode ter saído mal, mas ele até hoje ele fala, o olho dele enche d'água, assim. É Sim. um negócio doido. É. Assim, a gente. Você é um cara que tem algumas características meio parecidas com a minha, mas a gente tem uma coisa que é emoção, né?
o Flamengo ele traz o time de futebol da gente, enquanto a gente categoriza ele como paixão, ele traz coisas muito, muito fortes, muito primitivas na gente. Né? Sim. O que realmente, porque assim, eu não gosto de perguntar de derrota e vitória. O que realmente o Flamengo te faz sentir, mano? O que te move? Porque assim, eu pergunto isso pras pessoas, elas trazem comparações da família, a filhos, beleza. É interessante sempre perguntar o que te faz sentir, o que é isso pra você? Cara, a resposta mais óbvia seria inexplicável, né? Porque não dá. Mas como a gente precisa gerar aqui, a gente tem que falar algumas coisas. Cara, se você. Para começar, eu tenho uma regra, inclusive em casa, onde eu tô, que a hora do jogo é a hora do jogo. Não me perturba, não me fala, é a hora que pode tudo. Então, por exemplo, minha esposa me liga no meio do jogo. Eu atendo e falo assim, jogo, e desligo. Acabou, não tem problema, não Mas tem isso em reclamação. qualquer lugar que você Qualquer esteja. lugar que eu esteja. Tá Eu vendo posso em casa. Não tem problema. Se tô vendo em casa, ela abre a porta, olha pra televisão, ela fecha de novo e vai pro quarto. Não, ela sabe que não tem conversa. E minha filha também já tá aprendendo isso. Então eu tenho isso, eu tenho muita concentração da hora do jogo, assim, entendeu? E, cara, você entrar no Maracanã, velho, eu falo, chega até a arrepiar. Você entra no Maracanã, você sente aquele clima ali da torcida e tal, não sei o quê. Cara, gera uma sensação assim de paz, como se você estivesse relaxando mesmo. Entrei no spa. Pra mim é isso. Porra, tu entra num spa no Maracanã. Eu entro, velho, porque eu fico tão anestesiado com a felicidade que aquilo me gera, sabe? Do que eu absorvo ali de energia, que eu fico de boa ali, velho. Tipo assim, eu preciso daquilo. Ah, perdeu. Beleza, eu vou ficar puto pra caralho. E são os 20 minutos que eu tenho, que eu, graças a Deus, moro perto do Maracanã até hoje. Então, na minha casa, o Maracanã são 20 minutos caminhando. São os 20 minutos que eu tenho pra me acalmar e conseguir conversar com as pessoas sem querer agredir ninguém. Entendeu? É o tempo que eu tenho ali pra poder ficar de boa. Você falou que você mora perto do Maracanã. Você ainda mora no mesmo lugar, ali perto, ali. Não, eu moro em outro lugar, mas continuo perto do Maracanã. Tá. Como é que é a tua rotina dia de jogo? Não esquece o jogo da casa, né? Uhum. Como é que é a tua rotina dia de jogo, dia de Maracanã pra tu? Como é que isso funciona pra você? Porque tem gente que não dorme no dia inteiro. Pode ser, pô, bicho, Flamengo e absolutamente todo respeito à equipe, né? Mas Flamengo e Olaria. Mas, cara, eu tenho minha rotina, é assim que eu funciono. Como que é pra você? Então, a minha rotina mudou um pouco. Depois que a gente casa, tem filho e tal, a gente começa a ter uns entraves de conseguir fazer aquela rotina que a gente sempre fazia, né? Que é ir 4 horas antes pro Maracanã, fazer uma resenha, churrasco, beber. Infelizmente, as esposas, eu vi até o seu primeiro episódio aqui, que o rapaz falou a mesma O coisa, Chicão. do Chicão, que falou. Então, eu perdi um pouco disso, porque é complicado você, todo final de semana, explicar que você vai ter que fazer a mesma coisa. Mas, enfim, eu ainda consigo manter uma rotina que é 1 hora, dependendo do jogo, né? Jogo menor, 1 hora, meia hora antes eu saio de casa, e aí eu vou no caminho, já tem os ambulantes que eu vou comprando minha cerveja, então eu vou andando, bebendo, até chegar a hora do Maracanã. E aí dentro do Maracanã, essa rotina eu mantenho e é sagrada. Eu entro no Maracanã, vou pro bar, compro exatamente 4 cervejas e um cachorro-quente. É superstição. Eu ia perguntar sobre isso, né? Exatamente. Superstição. São 4 cervejas e um cachorro-quente. Uma cerveja assim que eu chego, pego. Uma cerveja aos 30, 35 do primeiro tempo. Uma cerveja aos 10 do segundo. E uma cerveja aos 30 do segundo tempo. Ali eu fecho. Ah, depois eu bebo. Mas dentro do Maracanã são só essas 4 e não se troca isso. E aí depois a gente sai e aí tem que arrumar pra casa, porque dá 10 minutos a mulher já tá ligando, perguntando se tá tudo bem. Você hoje é empresário, então eu posso perguntar sobre o passado. Já matou trabalho para ir pro Maracanã? Cara, Já sacrificou? Eu fiz um pouco pior. Já matei trabalho. Já matou faculdade para ir pro Maracanã? Eu ia falar isso. Nós já matamos faculdade pra ir pro Maracanã juntos. Teve um episódio muito engraçado, não sei se você vai lembrar, mas a gente teve um professor de Física 2. Não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer e até porque ele torce para outro time. Mas tinha um professor de Física 2 que implicava pra caramba com esse negócio de jogo. E aí teve um dia que era o jogo do Maracanã, eu acho que a gente tava junto nesse E dia. a aula pra ir pro dele era jogo. quinta-feira. E a aula dele era no dia do jogo e ele ia entregar a prova. E eu cheguei e falei assim, professor, pelo amor de Deus, me dá minha nota que eu preciso ir pro jogo. Ele falou, você vai pro jogo? Vou. Ele procurou minha prova, pegou a prova e botou no final. E a prova dele é aquele negócio, se você não tivesse ali pra discutir ponto, ele zerava e tchau e benção.
Cara, deu a hora do jogo, eu virei pra ele e falei assim, professor, muito obrigado por nada, tá? Virei as costas e falei, vamos pro jogo, deixa a minha nota pra lá, depois eu corro atrás da nota, filho. E do trabalho, cara, eu já matei alguns trabalhos, mas a última que eu tenho, que é mais, assim, rica, que foi em 2000, data eu sou ruim, assim, mas se não me engano, 2022, final da Copa do Brasil, acho que foi Flamengo e Corinthians. Foi. Então, eu tô trabalhando em Minas, né, agora, então eu tava em Minas, e aí o jogo quarta-feira, eu falei, pô, jogo quarta-feira, como é que eu vou fazer, bicho, em Minas, como é que eu vou vir pro Rio? Aí sentei com o meu chefe e falei assim, chefe, eu vou precisar ficar doente. Aí ele, como assim, cara? Eu falei, ó, quarta-feira que vem eu vou precisar ficar doente, cara. Aí ele, não, aí começou uma resenha, não, sorte que o cara era tranquilo também. Aí conversei com ele, aí ele falou, não, beleza, vai, você fica de home office. Aí eu falei, não, tá bom. Mas, como ele gosta de uma brincadeira, ele ficou falando pra todo mundo que eu tava doente, que eu ia ficar doente, que eu ia ficar doente. Na quinta-feira, eu tinha uma reunião que eu tive que fazer, fiz online. Todo mundo presencial na sala e eu online. Aí o que eu fiz? Peguei o programinha da reunião, peguei uma imagem do hospital e eu fiz a reunião com a imagem do hospital. Dizendo, ó, tô aqui internado, a enfermeira tá vindo pra fazer, tirar o sangue aqui do pós-jogo ali, eu já campeão, já tranquilo, eu falei, pronto, beleza. Porra, esse jogo foi desesperador, cara. É. Esse jogo... Engraçado, porque esse foi um dos jogos, porque o flamenguista ele se acostumou com muito, né? E essa Copa do Brasil, eu achei que não fosse ter emoção nenhuma até ir pro pênalti. Nossa senhora. Eu achei que a gente fosse ganhar tranquilo, aquela Não, comemoraçãozinha. no primeiro tempo eu achei. Então, é comemoraçãozinha leve, cervejinha. O Aquele que vai pra casa leve. O segundo tempo, amigo, foi desesperador mesmo. Acho que eu tive umas 4 arritmias ali, brincando. Rodinei. É. Rodilindo. Na hora que ele foi pra pegar a bola, eu falei, não, pelo amor de Rodinei, Deus. aqui, ó. Rodilindo, amamos você, tá? Não, e o melhor dele é ele explicando o caminhar dele pra Que pegar o a Davi bola. Luiz falou, vai você. É, vai nossa você bater. senhora. Ele falou que quase bateu no Davi Luiz. A câmera não mostrou, mas agora, ó. Rodilindo, amamos você muito, tá? Então vamos lá. Uma pergunta que eu não sei, mas se realmente você foi muito, mas o Flamengo já passou por muitos estádios, mesmo no Rio de Janeiro. Vamos tirar o Maracanã. É igual falar de Zico, não fala de Zico, não. Não fala Maracanã, não. Algum estádio que realmente pra você marcou, que você foi, tirando o Maracanã? Só no Brasil? Pode ser em qualquer lugar. Não tem como. Aí a gente já vai entrar na outra. A gente entra no melhor jogo, então. Então, já vai. não tem como eu falar de outro que não seja o estádio lá em Lima. Então, Não isso tem que eu ia como. perguntar. Teu jogo mais marcante foi esse, né? Eu acho que de todo mundo da nossa geração foi isso. Então, e sem marcar, eu fui pra Lima, uma história que um dia eu conto a minha. Aliás, eu acho que no último episódio, Foi. a Laísa contou A Laísa te entregou aqui. do silicone, do tudo, ela fez questão de falar, fez o Vini rir pra cacete, fez tudo isso. E eu não sabia quem ia, porque eu marquei isso, eu fui sozinho, eu não perguntei pra ninguém. E chega lá e encontrei ele. Não, e a gente já não se via pelo menos uns 5, 7 anos, por aí, assim, brincando, assim. A gente não se encontrava. E a gente se encontrou. Na foto, inclusive, do que você me mandou, Foi, ela. foi no Caia Della Pizza, Isso. lá em Lima, Exato. que é onde o Flamengo tava e a gente se encontrou. Exato, foi ali que a gente se encontrou, mas foi acho que à noite. Acho que foi aquele dia à noite. Não, foi depois do jogo. A gente se encontrou na comemoração. Depois do jogo eu Se lembro encontrou de na poucas comemoração. coisas. Então, se encontrou lá. Não, muito pouco. É. Eu lembro que encontrei, inclusive, torcedores do LDU. Sim. Ele tava andando comigo, eu tava andando com os Eu caras. tenho foto com eles. Eu tava andando com os Tive caras. que tirar foto com eles. Mas vamos lá, falar do jogo. Agora é a hora, irmão. Então. Conta da tua história desse jogo, da tua ida, disso aí. Então, é isso que eu ia falar. Tipo assim, o jogo foi aquele pavor que todo mundo conhece. Jesus Cristo. Mas todo mundo vai falar, qualquer rubro-negro que sentar aqui vai te contar a mesma história. Foi desesperador, no final e tal. Eu acho que a graça do negócio tá no caminho, assim, na ida. Uhum. Eu vi também a Laís falar aqui que você comprou depois do 5-0 o ingresso e tal. Então, eu sou um cara mais, assim, como eu vou dizer, confiante, né? Eu comprei no primeiro jogo com o Inter. No primeiro jogo com o Inter, lá. Não, primeiro Não, foi aqui. 2x0. No 2x0 aqui, do 2 do Bruno Henrique, eu comprei a passagem. Aí tu comprou pro Chile. Eu comprei pra Santiago. Putz. Eu comprei pra Santiago. E aí, comprei pra Santiago, o troço foi desenrolando, eu falei, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Problema no Chile e tal, pra quem não sabe da história, né? Teve um problema no Chile, uma revolução lá e tal, não teve jogo.
o país pediu pra não ter o jogo lá, transferiram pra Lima. Todo mundo Eu que falei, comprou beleza, passagem se e minha enrolou. passagem? E aí eu fui estudar. A malha viária do Chile é gigante. O de Lima, do Peru, é pequena. Não comportava. Não dava pra você transpor de uma pra outra. Ou seja, nem todo mundo que tinha comprado a passagem iria para o jogo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Aí comecei. Fui para Santos Dumont, fui pro Galeão para tentar trocar minha passagem. Peguei filas quilométricas lá de torcedor para trocar passagem e não conseguia. Cara, eu cheguei ao cúmulo no Santos Dumont, o cara na minha frente trocar passagem. Na hora que eu fui lá na mesma pessoa, eu falei, agora eu vou trocar. O cara acabou de trocar, a mulher falou, acabou a passagem, a dele era a última. Eu falei, não faz isso não, moça, pelo amor de Deus. Enfim, fiquei com a passagem. Quando foi se aproximando do jogo, eu falei, cara, eu não vou deixar de ir nesse jogo. O que eu fiz? Comprou a nova. Comprei outra passagem. Jesus, Ave Maria. Maria. Só que acontece, eu tinha. Cara, é uma história pior que a outra Então, que a gente vai pegando. só que como eu tinha comprado a passagem antes, a minha primeira passagem era boa. A minha primeira passagem eu ia na quinta-feira e voltava na segunda. Sabe? Era curtinha ali. A segunda passagem, obviamente, não foi isso. A segunda passagem eu ia na terça-feira, na madrugada de segunda para terça, e ia voltar na outra quinta. E aí Pô, tem tá trabalho, tem fazer não sei o férias quê. em Lima. Exatamente. Mas eu falei, cara, algum jeito eu vou, velho. Não sei. E o que aconteceu? Mantive ainda a minha passagemzinha. Todo mundo falou, cancela outra. Eu falei, não vou cancelar, deixa aqui. E tentando, e tentando, e tentando. Cara, isso, eu ia viajar na terça-feira. No domingo de manhã, eu tava em 500 grupos do Flamengo, que nego olhando. No domingo de manhã eu botei no grupo lá. Eu acordei, botei no grupo assim à toa. Pô, galera, cara, não consegui trocar minha passagem até agora. Acho que eu não vou mais no jogo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Cara, me pinçou um cara no privado. Eu não sei quem é, não conheço ele. Não conheço o cara. O cara me pinçou no grupo e falou assim, velho, você não conseguiu resolver? Eu falei, não. Ele me deu um e-mail da Latam, fulano e fulano em Latam. Me deu um e-mail e falou, ó, passa um e-mail pra esse cara, conta a sua história, explica por que você precisa ir pro jogo, que vai dar certo. Aí eu falei, Tá bom. o cara vai resolver isso, eu já tentei, já fui, não vai resolver, né? Deixei pra lá. Tava em Angra, lá no meu pai, aí a gente foi sair lá e tal, não sei o quê. Cara, tava na praia, aí tomando uma cerveja, eu falei assim, custa nada mandar, né? Tô aqui mesmo. Já estamos aqui. Peguei o celular e... Ah, eu nasci em 81, não sei o quê, o ano da conquista, e papapá, acabei de ter... E aí, falar da minha filha, acabei de ter uma filha, que minha filha é de 19, então falei pro cara, falei, é uma Libertadores pra mim, tô indo buscar dela. Me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o quê, pum, beleza, mandei e-mail, não custa nada. Bruno, sem brincadeira, 2 horas depois, toca um telefone, assim, desconhecido. Que não era cobrança incrível. Eu atendo. Seu Pablo? Sim. É fulana de tal, do saque da Latam. Eu tô querendo resolver a sua passagem. Eu falei, eu não Tô bêbado. Não tô entendendo o que, Tô- que a senhora quer. Não, eu tô aqui pra resolver a sua passagem. Eu tenho essa. Eu falei, não, mas essa aí eu vou voltar, não vai dar e tal, não sei o que. Ela falou, essas não te atendem? Não. Ele falou, então tá bom. O senhor me dá 1 hora que eu vou procurar outras passagens e retorno pro senhor. Eu falei, tá bom, beleza. Aí desliguei o telefone. Falei, isso é um trote do cacete, né, velho? Essa altura do campeonato. 1 hora, vou falar que nem nordestino, 1 hora de relógio, toca meu telefone de novo. Seu Pablo, consegui a passagem que o senhor queria, do jeito que você queria. Indo na quinta, voltando na segunda, voo direto, Rio Lima. Posso trocar? Falei, pode, velho, pode. Tá bom. Pode. Vai Acabou, trocar? acabou a Troca. piada. Acabou a piada. Troca aí. Bruno, 5 minutos, eu peguei o aplicativo, tava a passagem lá. Falei, não acredito, bicho, que a mulher trocou minha passagem do nada, assim. Aí cancelei a outra que eu já tinha comprado e fui no dia que eu tinha programado. Fui na quinta e voltei na segunda. E aí, bicho, foi bom demais, porque cheguei lá quinta, final da tarde, comecei já no entorno, sexta-feira entornando. Sexta-feira você foi pra Barranco também? Fui, Teve a resenha lá em fui, Barranco? claro, fui lá, todo mundo normal. E no sábado foi aquele desespero, né? Porque foi aquela dúvida, porque a organização falou que não poderia beber, Que vai ter bafômetro. que vai ter randômico. bafômetro. Eu falei, eu não saí do Rio, passei por isso tudo pra ficar agarrado na porta do estádio, Aí né, não velho? bebe. Não bebi. Aí vai 10h30 da manhã pro estádio. Não bebi nada.
Nada. E lá dentro não tinha água direito, não tinha refrigerante. Não, não a tinha- água era de torneira, eu tenho certeza. A gente não, pagava 15 pesos na água de torneira, porque era um copo aberto, sem nada, com a água e um canudo de papel. Sabe o que a gente fez? A gente pegou, porque eles estavam servindo Pepsi, que era o patrocinador lá, na 2 litros, botando nos copos. Sim. A gente pegou 3 garrafas dessa, foi no banheiro, encheu de água da torneira e ficava se lavando e bebendo. E ainda teve isso, né? Calor danado, insuportável, aquele lugar quente. Bicho, eu voltei que eu era rosada, assim. Calor todo queimado. E aquele jogo, aquela maluquice daquele jogo. Você. Vamos lá. Porque honestidade é a base do podcast. Então, assim, emoção, é cru, é verdade. Você achava que ia empatar ou você achava que já tinha dado merda? Sinceramente, 43 segundo tempo, o jogo controlado. Porque assim, depois dos 30, que se eu não me engano o Diego entrou, no segundo tempo já começou melhor. Mas depois que o Diego entrou, a gente desconjuntou um pouco eles. Que entrou mais no meio, um armador a mais. Aí teve bicicleta que errou, Everton Ribeiro perdeu gol e tal. Bicicleta da Rascaeta, que não furou, o gol que o Gabriel quase pegou, mas não tava entrando. O que é muito pior ainda. Não, a gente não estava construindo com qualidade. A gente estava chegando. A gente estava estava chegando. abafando. Mas não estava com aquela qualidade de construção que você vê que a bola tá redondinha, que não era. E depois que o Everton perdeu aquele gol ainda, Sim. 43. Não, e você viu o desespero do Gabriel de querer qualquer coisa ali. Porque ele tava pedindo nada. Fala assim, juiz, põe a bola pra dentro. Só faltou ele falar isso. Porque não tinha o que pedir ali, cara. Não tinha que pedir. Então vamos lá. E esse juiz não ia dar pênalti. Não. Se desse uma de maneira madeirada nenhuma. dentro da área, ele não ia dar pênalti. Pra nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois. É, Não, ele não queria confusão com o não nome queria dele. tumulto, Você achou que ia empatar? Vou virar. 43 no tempo. Eu vou te falar, cara. Eu achei que fosse empatar. Vou te falar a frase que eu falei na hora lá. Eu olhei pro céu e falei assim, papai do céu, você não fez eu me lascar todo pra vir até aqui, pra estar aqui nesse calor, queimado todo, pra eu ver um negócio desse. Porra, tu fala bonitinho assim com Deus? Porque... Papai do céu, me lascar. Porra. Porque a gente tá no podcast, né? Eu não vou botar as mesmas palavras. Mas você entendeu. Traduz aí. Tá bom. Mas o papai do céu fala. Eu falei, você não vai fazer isso comigo. Deixa eu ir pra prorrogação, pelo amor de Deus. Já era a última súplica, já. Era. Eu falei, deixa eu ir pra prorrogação, pelo menos. Na prorrogação, se não der, ok, mas não acaba o jogo nos 90, não. E quando empatou, a tua sensação foi a mesma que da maioria das pessoas? Na prorrogação a gente vai atropelar eles? Foi. Na hora que empatou, eu falei assim, agora dá. Agora a gente voltou pro jogo. Em meia hora a gente vai meter 3 gols nesse Eu cara. falei, agora a gente voltou pro jogo. Não, nem 3 gols. Não tinha número de gols. A gente vai sair daqui campeão. Meu foco era esse. Se fosse meio gol, se a bola meio entrasse, tava bom. Eu queria sair campeão daquilo lá, cara. Era o que eu queria. Eu queria sair campeão só. Aí virou? E que na hora que virou foi aquele negócio. Eu não lembro da maioria das coisas. Cara, eu lembro, vou te falar que eu lembro na hora que virou. E eu ouvi o Pablo Mari falar sobre isso. E foi exatamente o que eu senti, assim. Ah, sim. Silêncio. Foi exatamente o que eu senti. Que é um negócio inacreditável. Todo mundo que foi, pelo menos uma vez, na torcida do Flamengo, ou qualquer torcida do time, não vou aqui puxar sardinha, não. Na hora que você faz um gol importante, é uma explosão no estádio, que é um troço incrível, assim. Sim. Então qualquer pessoa sã tava esperando isso. Que na hora do segundo gol ia ser uma vibração louca. E na hora do segundo gol, eu caí do joelho chorando. Eu deitei, cara, no chão. Eu caí do joelho chorando, na hora, assim, sem nem pensar. Que eu já tava chorando desde o primeiro, né? Eu já vinha de um choro, eu tava quase parando de chorar e engatei no segundo. E cara, você parava pra ouvir, o estádio tava em silêncio. Assim. E você ouvia aqueles soluços, parecia Titanic, sabe? Final de Titanic. Parecia isso. Era isso que você ouvia no estádio inteiro, né? Quer dizer, metade do estádio. A outra metade era silêncio total, porque os caras não acreditavam o que estava acontecendo. Mas foi... Quando saiu esse negócio que a torcida entendeu que podia comemorar, que foi coisa de 5 minutos depois, aí, irmão, foi delicioso. Uma das coisas mais gostosas do mundo, cara. Eu desejo isso pra todo mundo, menos pros nossos rivais. Exato. Ou seja, só pra gente mesmo, tá bom. Exato. Vamos mexer um pouco pra tua família. Você falou que tem 2 filhas. Isso. Qual é o nome delas? A Jéssica, que é a mais velha. Jéssica tá com 24. E tem a Gigi, que é a minha pequenininha, que tá com 5 aninhos. Vai fazer 6 agora em setembro. As 2 rubro-negras? Graças a Deus.
Lá, Graças a Deus, não. Acho bom, né? lá não tem opção, não. Isso que eu ia falar. O que eu falava quando a minha esposa estava grávida, todo mundo, vai ser Botafoguense, vai ser Fluminense, vai ter não sei o quê. Eu falei, gente, olha só, deixa eu explicar pra vocês. Se ela não for Flamengo, ela não precisa nem conversar comigo. Ela entra em casa, sai de casa, não precisa falar oi. Já É foram no simples. estádio com vocês pequenas? Lógico. Quantos anos tem a mais nova? A mais nova, 5. A mais Já. velha é 24. A de 5 já foi? Já. Vai toda hora. Eu falei, eu tava hoje falando em casa, não, porque amanhã eu tenho que ver o jogo, tenho que ver o jogo. Ela já falou, papai, eu quero ir pro jogo com você. Eu falei, não, meu filho, o jogo é lá nos Estados Unidos, a gente não vai não, cara. Eu só quero assistir o jogo só. Mas então, a tua mulher, ela gosta, ela curte? Então, mulher é aquele negócio, né? Tem 2 fases dela, aí você vê qual que você quer. Tem a fase do namoro, que a fase do namoro, ela ia comigo aos estádios, e vibrava, e gostava, e é Mengão, e não sei o quê, e não sei o quê. E tem a fase de hoje em dia, que você falava pro jogo, ela, de novo jogo? E aí eu peguei uma saída muito interessante com ela, assim, que ela parou. Toda vez que ela fala, nossa, mas de novo o jogo, eu vou e mando o líquido saque da CBF pra ela. Eu falei assim, reclama lá. Eu só vou ao jogo, quem marca são eles. Fala pra eles não marcarem mais Não jogo. marca cara. mais, pô. Se marcar, eu vou. Não proíbe público. Proíbe Pronto. público. Fala assim, ó, não marca mais jogo, meu marido é retardado. Pronto, tá de boa. Se marcar, eu vou. Saque da CBF. Aí ela parou. Ela parou de reclamar. Ela entendeu que não ia ter não ia eco. fluir, aí ela desistiu. Você já teve que se conter por causa de filho pequeno? Em gol, em perda de Então. gol. Porque assim, eu grito mais, quando o nego faz merda em campo, do que quando faz gol. Eu xingo mais quando um passe não entra, quando lança uma bola. Mas eu já tive 2 filhos nenéns. Eu já tive que segurar minha boca. Ao mesmo tempo eu já gritei quando não podia, quase matei a criança de susto. Você já teve que se conter? Você lembra assim de algum momento? Você falou, cara, eu ia matar minha filha se eu gritasse. Então, não teve isso. Como eu te falei, o horário do jogo em casa É você. é o jogo em casa. Não tem conversa. Não tem conversa. Se você perguntar pra minha filha, eu fico doutrinando ela, porque hoje, nos dias de hoje, é complicado você ensinar uma criança que ela não pode falar palavrão, né? Que todo mundo fala palavrão. Sim. Então, eu doutrino, eu falo com ela, não pode, não pode, não pode. Pergunta pra ela quando que tá liberado falar palavrão. Na hora do jogo. Na hora do jogo pode falar. Ah, sim. Na hora do jogo pode falar. Então, na hora do jogo em casa, bicho, é xinga um atrás do outro, e ela do lado. Ela, papai, ele é isso, né? Filho, é mesmo. E acabou o jogo, acabou a história. Então, na minha janela do jogo, pode ser qualquer coisa. Como eu falei, minha filha é de 2019, né? O ano de 2019, eu fui a quase todos os jogos do Maracanã. Faltei um jogo. Qual? Só um jogo. Flamengo e Santos. 1-0, gol do Gabriel de fora da área. Aquela que ele cobriu o goleiro. Nossa. Foi o único jogo que eu faltei. Faltei esse jogo 12, 13, 14, se eu não me engano, foi dia 15 de setembro. Se eu não me engano, domingo. Minha filha nasceu dia 12. Esse dia foi o dia que eu estava entrando em casa com ela. E eu entrei em casa com ela, aí legal o tava jogo. minha filha, minha esposa, minha outra filha e minha sogra. Minha esposa foi dormir, que estava cansada, botei a criança para dormir, minha sogra descansando também. Eu falei, olha só, você tá acomodado, ela tá acomodada. Não tem por que eu não ir pro jogo. Você concorda comigo? Tá todo mundo deitado, cara. Qual é o problema de eu ir pro jogo? Eu vou, acabou o jogo, eu volto. Não fico nem lá conversando, juro pra você. Ela olhou pra minha cara e falou assim, Pablo, eu não vou nem conversar com você. Virou e dormiu. Eu falei, não Esse é um momento importante de Perdi. não buscar uma briga. O que eu fiz? Peguei minha filha, botei o bodyzinho do Flamengo que ela tinha acabado de ganhar. Aquela série de maternidade. Então ela não deixou sair da maternidade. Até hoje eu tenho ódio dela disso, mas enfim. Chegou em casa, botei. Primeira coisa que eu fiz foi botar o body nela. Peguei o mosaizinho, botei do meu lado do sofá, botei ela deitada. Aí eu já falei, já tô em casa, né? Fui lá, acordei a sogra, falei, sogra, ops, vai fazer um bolinho de chuva, que eu tô com vontade de comer bolinho de chuva pra mim. Aí ela foi fazer o bolinho de chuva, eu deitado lá, assisti o jogo com ela. E eu tenho a foto engraçada, cara, que ela tava dormindo assim, encolhidinha, ela pegou e fez assim, ó. Aí eu falei, ó o Gabigol aí, já tá comemorando, ó. Manda a foto pra eu botar no Mano, feed. mano. Eu boto. Eu vou botar no Então feed essa foi foto. o único jogo que eu não fui do Flamengo e do Maracanã em 2019. Só isso. Ao mesmo tempo, eu ia te perguntar um momento marcante em família. Nem precisa, porque agora você já falou exatamente esse momento com ela, chegando agora. Porra.
Agora vamos falar de história de clube, né? Como clube. O que você mais admira na história do teu clube? Eu vou tentar tratar as coisas como se não fosse o meu também, que é muito difícil. Mas o que você mais admira na história do teu clube? Cara, se você pegar a história do Flamengo, o Flamengo tem um negócio que eu ouvi. Isso é um negócio que eu tinha, mas eu não sabia expressar em palavras. E eu ouvi a pessoa que hoje em dia eu virei fã, assim, fora de qualquer coisa, que chama-se Daniela Boaventura. A Dani Boaventura. Que ela falou um negócio que é muito sério, assim, cara. Que o Flamengo, ele transforma todas as coisas que o nego faz ruim pra ele, ele transforma em coisas boas. Urubu. Urubu hoje é mascote. Sim. Qual é a história de Urubu, pra quem não sabe? Preconceito. Foi preconceito. Jogaram Urubu dentro do Maracanã. O Mulambo. Mulambo. Hoje A favela. é favela. Então, isso que eu gosto é você pegar uma diversidade dessa, um negócio, e transformar numa coisa boa, sabe? Porque isso que, se todo mundo do mundo fizesse alguma coisa relacionada a isso, o mundo hoje era muito melhor do que é hoje. É Então, verdade. isso eu gosto muito da história do Flamengo, da vida do Flamengo. E o que você mais critica na história do teu clube? O que você acha que podia ter sido diferente na história dele? Cara, é uma coisa básica, né? Não ter saído do Fluminense. Seria o ideal. Se a gente nascesse sozinho. Tirar esse vínculo dali, pelo amor de Deus. Lembrando que, em mim, Vini, por favor, o Flamengo não saiu do Fluminense. 6 remadores, em 1895, fundaram o Clube de Regatas Flamengo. E aí, alguns caras que a gente descobriu que tem um QI muito elevado, descobriram que estavam num lugar que não era próprio para eles. Isso. Aí eles foram e fundaram o departamento de futebol do Clube de Regatas de Flamengo, se eu não me engano, em 1902. Essa é a história. Entendeu? Mas como eles criam essa Estavam lá ligação. antes. Não, como eles, que eu digo os tricolores, criam essa ligação, a gente tem que ficar explicando essa história toda vez quando eles falam. Então, se não tivesse esse início desse vínculo, a gente melhorava a nossa vida. É a única coisa que eu posso falar do meu time, porque meu time é maravilhoso. O do jogador não adianta, você falou que você não tem esse vínculo, é perguntar ao jogador de representação pra você, tirando Deus, né? Por exemplo, eu sou muito vinculado ao Júnior. Como é que pode ser, né? Porque eu acho que o Júnior, ele não é maior que Deus, né? Assim, maior que o cara, né? Mas ele pra mim é muito grande, porque ele foi o cara daquela geração que eu vi jogar. Filho, o Júnior tem uma outra coisa, sim. Senta pra conversar com o Júnior. É maravilhoso. Eu tenho prazer do Júnior ser sogro de uma prima minha, mais distante. Então, qualquer festa que ela tenha de aniversário do filho e tal, eu sou o primeiro a chegar lá, porque ele vai estar. O nome de ser inteligência. Exato. E é delicioso conversar com ele, é muito bom. É muito bom. Um cara muito agradável, velho. Muito agradável. Além do jogador maravilhoso que ele sempre foi. Eu chorei muito no ombro dele numa festa de uma amiga minha também. Todo mundo filmou, tirou foto, achou hilário. E eu achando aquilo demais na minha vida. Exatamente. O pessoal rindo, não tava rindo. Tirando o Lima, a maior vitória do clube pra você que te emocionou mais? Vitória. Vitória. Ah, aquele gol do Pet, né? Aquele gol do Pet é bom, né? Aquele gol do Pet é bom. Aquele gol do Pet é... Chegou no estúdio agora há pouco, um companheiro meu aqui. E eu nem tinha visto. Desculpa aí. Que a gente vai conversar depois, que a história dele não é boa sobre isso. Mas, e a pior vitória, a pior derrota pra você? A que te fez eu falar assim, e não é assim, você pode falar, essa não deveria ter sido, essa o juiz roubou, essa a gente roubou, tanto faz. Qual foi a pior derrota do Flamengo pra você? Tem duas que eu elenco, assim. Uma é Flamengo e Santo André. Copa do Brasil. Nossa! E eu vou te falar, não é só pela derrota. A derrota em si é ruim. Nossa, mas não é só pela derrota. Porra, como a gente entrou no estádio. Exatamente. Entramos na porrada. Eu apanhei muito. Eu tomei bomba de gás de pimenta, spray de pimenta. Foi a coisa mais terrível que eu fiz na minha vida, filho. Pra entrar e ver aquele negócio. 2004, não foi? Ah, não lembro. Foi 2004. Eu não lembro. Gol de Elvis. Aí aquela derrota foi muito ruim. E 2021 também foi doído. Libertadores. A Racing? Não, Flamengo e Palmeiras. Ah, não. A Racing foi em 20, que a gente foi eliminado na oitava. Foi doído. Foi doído também pelo caminho. Eu fui, de novo, né? Você foi? Fui. Aí é brabo. E eu vou te falar, Bruno, outra história também, parecida com a de Lima. Comprei a passagem antecipada, confiante que a gente ia. Fui, bonitinho. Aí
com 2 amigos meus. Aí falou, ó, cada um vê o negócio. Eu vi a passagem, um viu o carro, o carro pra gente andar lá, e o outro viu um Airbnb pra gente ficar lá. Beleza? Beleza. Primeiro jogo, primeiro jogo das quartas, caiu a reserva do carro. E quero te lembrar que 2021 ainda tava saindo de pandemia. Tava no meio dela ainda, pô. Não tinha ônibus. Isso que eu ia falar. A gente tava no meio dela no sentido de infraestrutura. Exato. Não tinha ônibus. É tudo precário, tudo difícil. Tá bom. Caiu a reserva do carro. Falei, não minto, caiu a reserva do Airbnb. O cara cancelou a reserva. Por quê? A cidade tava abarrotada de gente, ele não queria deixar aquela reserva lá. Caiu a reserva. Falei, Jesus. Falei, agora, gente, o que a gente vai fazer? Falei, velho, vamos, a gente dá um jeito lá, dorme no chão, sei lá. Vamos embora. Não vou, Uma pensão. vou mudar a passagem, não. Não, minto. Tava em besteira. Por isso que é o carro. Tá lembrando por que é o carro? Eu não tinha conseguido comprar passagem direto pra Santiago. Pra Santiago não, pra Montevidéu. Eu comprei passagem pra Porto Alegre e eu ia fazer Porto Alegre e Montevidéu de carro. 10h40. 3 amigos, eu falei, cada um dirige 3 horinhas, porra, de boaça, né? Aí beleza, aí foi. Aí caiu a reserva do Airbnb. Eu falei, pô, a gente dorme no carro. Tamo de carro, deita no carro, dorme no carro. Boa. Vamos tocar. Cara, segundo jogo da quarta final, caiu a reserva do carro. Eu falei, não, aí começou a complicar o negócio, hein? Vou fazer o que em Porto Alegre? Vou a Porto Alegre e ficar em Porto Alegre se um jogo do Flamengo. Não faz sentido. E aquela confusão e não conseguia, via ônibus não conseguia, via avião não conseguia. Falei, meu Deus do céu, de novo isso, não é possível, gente. Mesma coisa. 3 dias antes do jogo, um desses grupos, que eu sempre tô nesse grupo olhando, cara, grita um cara lá, fala assim, eu tô com uma van saindo de Porto Alegre, tem 5 lugares. Eu falei, meu, me dá. Eu vou. E foi isso. Foi de van, cara. Entrei numa van de Porto Alegre, andei 11 horas, parei num hotelzinho, bicho, que eu não sei nem o nome da cidade, era um troço assim, que o hotelzinho era só a gente, pra você ter ideia. Dormimos, acordamos no dia seguinte, vamos. Apenas 5h30 para a travessia da fronteira. Porque a gente entrou atrás dos ônibus do Flamengo, da torcida, e o primeiro ônibus do Flamengo, eu tinha achado uma arma branca. Então os caras fizeram pente fino em todos os ônibus. 5 horas parado. Por que o cara vai? Não tem explicação. 5 horas parado ali. Beleza, cheguei lá, foi aquela porcaria daquele jogo. Vamos voltar. Vamos. Entrei na van de novo. O motorista, e aí, vamos parar pra dormir? Eu falei, meu irmão, toca direto. Lá, você que se vire aí, dirige, morre, quero saber. Culpa do Andrés? Não. Mas tem o jogo inteiro aí. Tem quem perdeu o gol. Bruno, tava tudo controlado. Não tem como. Ó, eu vou falar. O Andréas era o melhor jogador daquele jogo. Ele jogou muito aquele jogo. Jogou muito. Mas não pode fazer aqui. Não pode. Ele tropeçou, né, cara? Ele errou a passada. Bicho, ele tropeçou, ele vai de voadora nas costas do cara, faz alguma coisa. Ele tentou. Puxa uma pistola e dá 3 tiros nas costas. Pega a grama e joga nele. Tira a chuteira, joga a chuteira na cara dele. Não tem condição, velho. Não pode deixar o cara embora. Sabe, pula com a mão na bola. Ali é desespero, filho. Não tem. Então. Por isso. Ele quer voltar, ele volta. Pra mim, não. Perdoa. Pra mim, não. Não consigo. Acho um excelente jogador. Acho do cacete. Toda vez que vem um clube brasileiro falar com ele, ele diz que ele só vai voltar se for pro Flamengo. Acho Coitado, do caralho, não volta nunca mais. Mas não acho pra ele uma boa ele voltar pro Flamengo. A pressão vai ser muito grande em cima dele. Primeiro erro dele, o nego vai fuzilar a cabeça dele. Vamos lá, agora vamos falar um pouco de você. O que você acha que o Flamengo ajudou a moldar pelo que o Flamengo é, por você ser um torcedor, na tua personalidade? O que ele é pra você? Assim, o que ele mudou em você, o que ele te fez? Às vezes valores, às vezes atitudes. O que você acha? Cara, eu acho que ele ensina a mim e a muita gente, a gente sempre perseverar pra conseguir, né, as coisas, porque com o Flamengo nada é fácil, né? Nada. Quando tá tudo desenhado pra ser fácil, não é fácil. É sempre difícil. Você sempre é uma batalha, você sempre tem que correr, você sempre tem que sofrer. Tirando 2019, que eu não... Mas 2019, se você olhar o ano do Flamengo e olhar o ano do Racing, que jogou bem também, do Racing não, do River Plate, que jogou bem também, a gente tá jogando muito mais que eles. Não, mas esquece a final da Libertadores.
Vamos falar o ano como um todo, tirando só a final. O brasileiro. Que tudo. isso? Foi um ano fácil. É isso, O mas velhinho chegou. foi um ano, Bruno, não foi um ano fácil, foi um ano conquistado. A gente fez ficar fácil. Sim. A gente fez ficar fácil. Por isso que eu tô te falando, de novo. Era pra gente ter chegado naquela final. Nossa, E deitar, 7-0. Não precisa nem 7-0, mas dominar o jogo, sem susto, não sei o quê. Aí tu toma Aquele um que tu gol. comemora a final tomando a cervejinha relaxando. Aí tu toma um gol com, sei lá, 14 minutos, velho. Numa final daquela. Nas costas do nosso amado treinador hoje. Nossa senhora. Que velho. aí do. Não no- jogou nada, Arão- tadinho. Ó, eu vou falar. Felipe Luiz, meu irmão, tu é o cara, eu gosto de você demais. Sua identificação com o Flamengo é fantástica. Mas 2019, você não jogou nada, irmão. Desculpa te falar isso, tá? Não, parece que o Abel viu ele. Porque o gol do Palmeiras, um dos gols do Palmeiras também foi nas costas dele. Sim. Igual o gol do Rio. É. Nas costas dele. Sim. Até entendo, porque ele já tava com a idade grande. Sim. O ano foi muito puxado pra ele. Ele tava muito cansado ali naquele jogo. E era engraçado que dava pra ver claramente, quando tava muito calor, e ele é branco, as bochechas do bicho estavam vermelhas, assim, ele tava com a cara toda vermelha, assim, e nitidamente ele tá cansado. Mas, de novo, o coração do Brunel com certeza gritou ali, porque ele falou que não ia sair daquele jogo de jeito nenhum. Ele não ia sair, cara. Ele falou, não vou largar esse jogo aqui de jeito nenhum. E tava lá no jogo, mas deu tudo certo, isso que é importante. Torcer depois que você virou pai mudou alguma coisa? Cara, mudou porque agora a gente tem o prazer de passar essa doença para as crianças. A gente não morre com a doença, não, a gente passa para as crianças, né? Mas você tem medo de passar ou você tem gosto em Não, passar? pô, eu exijo que ela pegue. Eu exijo. Como eu falei no início, o meu pai é tricolor, né? E o meu pai é um Como cara. o meu, inclusive. Esse pai é? Meu pai tricolor. Eu não sabia, não. Como o meu pai é um cara que ele gosta de ganhar sempre, né? Então, a minha sobrinha, que é mais velha que a minha filha, veio conseguir puxar pro meu lado, né? Flamenguista também. E meu pai, ele tentou de tudo, assim, de conversar, de brincar, de não sei o quê. No final das contas, tava assim, com a mesada, com dinheiro na mão, assim, com a nota de 50 na mão, fala assim, você é Fluminense? Senão eu não dou. As duas falaram assim, pode ficar pra você, vovô. Eu falei, pronto, agora eu consegui. Agora eu consegui. Cheguei no ponto que eu queria. Coisa ruim. Teve algum momento que a gente passou, a gente, que é rubro-negro, a gente não fala muito sobre isso. Mas a gente teve momentos muito complicados. Um gol do Felipe Melo aos 40 e tantos. Um gol do Obina aos 40 e tantos. E não caiu por causa desses gols. Uma mão de um cara na barreira do Vitória, numa falta do Diego. Teve algum momento numa fase que você falou assim, cara, não dá mais pra torcer, isso vai me fazer mal, isso vai me matar. Melhor não é nem escolher outro time, não. Cara, Teve algum momento que você falou assim, que você lembra? Você falou assim, esse momento, cara, não dá mais pra ser Flamengo, eu vou trabalhar, vou estudar, esquece essa Você porra. fala assim, você com decisão séria ou você num momento assim de... Não, no momento você fala, cara, não. Não, no momento tiveram várias vezes. Não, mas Não, aqueles anos difíceis, Bruno, eu saía do Maracanã toda vez falando assim, cara, eu não volto mais. Não volto mais, chega, isso aqui é doença, isso me faz mal, não quero mais isso pra mim, não quero pra minha família, não quero mais, não quero. Não quero pra minha família, é sempre o que pega. né, Não meu quero mais, não quero. Só que é aquilo, né, durava até o bochicho. Chegava no bochicho, eu tomava uma, tomava duas, falei assim, qual é o próximo jogo, hein? Não, você tomava uma, tomava duas, aí alguém chegava que não era flamenguista e criticava o Flamengo, aí você fala, não, irmão, peraí, não critica o exato. Flamengo não, se você tem que entender que o Flamengo... É isso, filho. E o próximo jogo tava eu lá com o mesmo script, igualzinho, fazendo as mesmas coisas, bonitinho. Não tem como, cara, não tem como. É bom demais ser Flamengo. Um momento do Flamengo... Aos que não são, eu digo até agora, é bom demais ser Não, e Flamengo. a gente sempre fala isso porque a gente gosta das pessoas próximas a gente. O muro tá baixinho, cara. É popular. O muro é baixinho, A gente cara. aceita, a gente tem O coração muro, grande. tiramos o muro. É só uma linha no chão, uma linha assim, ó. Só vem pra cá. A gente tem um coração grande. Pô, não Pode tem. vir, pode É do vir. tamanho da nossa sala de troféu. É isso, É gigante. grande. Não tem tanto espaço como uns e outros aí. Mas... Eu não faço Grande. clichê, eu não vou perguntar de palavra que define Flamengo, essas coisas, porque isso não funciona pra mim. Mas eu gosto de perguntar, porque você vai falar Lima, então eu vou falar dois. Porque assim, um momento que você repetiria 1000 vezes. Você fala Lima, ok, tá. 2 momentos então, sem ser Lima, um outro momento que você repetiria 1000 vezes. Fala, cara, eu poderia ver isso 1000 vezes, que eu estaria feliz. Me pegou agora, você tirou Lima era fácil. Né? Lima era porque eu tô te falando, pra gente, 2019 pra cá, a gente é torcedor de Dimba perder a cabeçada de Sim. debaixo da trave contra o Curitiba e a gente não se classificar por causa disso. Sim.
A gente sofreu, cara. A gente sofreu. O Negreiros, Não, a galera hoje vê. Irineu. A galera, eu não digo nem a galera nova, não. Até os nossos rivais hoje, assim. E vem e fala assim: não, vocês estão torcedores de modinha e tal. Eu acho que a galera tem amnésia seletiva. Porque esqueceu quanto a gente tomou lá atrás. final quanto a da gente se Copa do Brasil ferrou. contra o Grêmio, irmão, empatamos dentro de casa. Aqueles times ridículos que a gente tinha, cara. Você lembra o ano que o Nego contratou todo mundo do. Ai, que veio aquele Walter Minhoca, veio aquela galera. Tá, aquele time Desculpa de aí, Minas. Walter. Não tem nada contra você, não, mas. Eu não desculpa não, Walter. Você não era pra ter vindo, não. Ipatinga. Jesus, velho. Time do do Ipatinga. Ipatinga. Ele contratou meio time do Ipatinga. Velho, tem as decisões retardadas, cara. Eu não desculpa porque eu não tô ofendendo o Minhoca. Nada contra a sua pessoa, não lhe conheço. Você é muito ruim, querido. Você devia Então. ficar no Ipatinga mesmo. Aí ele tá falando, né? Tá. Eu só não quero você no Flamengo. Não, eu posso falar isso. Porque ele não é muito ruim como jogador, coitado. Ele pro Ipatinga devia ser um camisa 10. Pro Flamengo, você não pode botar 10 sendo Walter Minhoca. Então. Foi, Entendeu? O meu parâmetro, o meu diâmetro de comparação não é sobre o Walter Minhoca como jogador. Ele é um bom jogador, tá? Ele joga bem e tal, mas ele não pode botar 10 do Flamengo. Pra mim, não pode botar 10 em lugar nenhum. Mas vai, vamos lá. Segue o jogo que eu falei que eu não ia falar mal do cara. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Hum. Não sei te falar, não. Tem tanto momento bom, cara. Tem tantos momentos bons. Não precisa ser bom. Tem um amigo que falou que a apresentação do Ronaldinho Gaúcho pra ele foi épica. Que ele faria 1000 vezes. Cara, eu vou te falar, você falou do Ronaldinho Gaúcho, eu tenho uma história pra falar do Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho uma estigma pra mim, eu não compro camisa com o nome de jogador. Cara, a maioria dos amigos meus torcedores não faz isso, sabia? Eu não compro. É só do Nem com time. número, nem com nada. O número às vezes bota aqui 10, Não, Zico não, e não tal, põe mas- nem número, nem nada. Eu vou te falar, eu tenho hoje 2 camisas com o nome de jogador. Que eu dei graças a Deus. Ela é a camisa de jogo mesmo. Eu comprei de jogo, com todos os patrocínios e tal. Tem 2. Número 30, nosso fabuloso zagueiro, Pablo. Não porque eu Pablo? gosto do Pablo. Que Pablo? O que foi emprestado do Botafogo. O que tá voltou. treinando separado É agora? isso aí. Não é por ele, é por mim mesmo. Porque Porque é teu o nome jeito que eu Pablo. tenho de ter a camisa com o meu nome sem sair da minha regra, entendeu? Pronto. Entendi. Você não é o meu nome, é o nome do jogador. Não podia ser o Pablo Mari, tinha que ser só Então, esse Pablo de hoje. É Pablo, botaram um M depois, me atrapalha, entendeu? Então vamos lá, aí voltando à história. O Ronaldinho Gaúcho, quando ele veio, que fez aquele bababá, fizeram 500 camisas dele e todas as camisas deles obrigatoriamente saíam com o diabo do nome dele. Todas. E depois que ele saiu, eu comprei uma. Depois que ele saiu do Flamengo, eu fiquei com aquela camisa, olhei e falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Vou pra onde com isso? daqui? Jogando Atlético, sendo campeão da Libertadores lá. Falei, o que eu vou fazer com esse negócio? E graças a Deus, o meu time maravilhoso deu a solução. Não sei se você lembra, mas ele saiu brigado com o Flamengo e tal. Saiu. Todas as De um lojas, dia pro outro. todas as lojas do Flamengo ofereceram de modo gratuito colocar um patch em cima do nome dele, dizendo o melhor time do mundo. Uhum. Eu fui lá no dia seguinte com a minha camisa e falei, pode botar o meu aí, pelo amor de Deus. Então hoje eu tenho essa camisa que tá escrito lá o melhor time do mundo, onde estava escrito Ronaldinho Gaúcho. E aí, voltando à sua pergunta, cara, eu não sei te falar qual que eu momento eu repetiria. Porque são vários, é muito título, velho. E os títulos eu repito sempre. Sempre. É verdade. Eu fico pensando assim, é uma pergunta que eu faço que é uma sinuca de bico pra mim, porque eu não... O momento que eu repetiria na minha vida é quando eu pousei em Buenos Aires, liguei o celular e o Flamengo tava sendo campeão brasileiro. Ah, não. Ali eu não tava conseguindo raciocinar ainda. Não, eu pousei em Buenos Aires, o pessoal no avião começou a gritar, porque eu fui pra Buenos Aires na conexão. Sim. Então eu tava com a torcida do River. Eu tava em Lima ainda. Eu voltei E eu- domingo. E eu vou te voltei falar, domingo. e eu vou te falar mais uma coisa. Eu acho que eu lembro, acho que você voltou depois do jogo, né? Não, eu dormi lá em Lima, quer dizer, eu não dormi em Lima, fiquei enchendo É. a cara em Lima. Aí fui pro hotel, uma hospedagem que eu arrumei lá, porque eu também perdi meu hotel. Quando eu cheguei em Lima não tinha mais hotel pra mim. E quando eu voltei em domingo, Que hora você foi domingo aquele dia? A Laísa sabe que hora você foi domingo? naquele dia, eu mandei mensagem muito ruim. A mensagem que eram 7 letras que não faziam absolutamente nenhum sentido. Nenhum sentido. Não, porque a André até hoje ela acha que eu. Não, porra de cusquenha, Não. aquela cusquinha alucinante. Cara, a gente conseguiu um negócio em 2019 que é um negócio incrível, assim. Não sei se você tem esse conhecimento ali da região, mas eu tenho, assim. A gente acabou, eu vou falar isso, assim, que é incrível. A gente acabou, a torcida do Flamengo acabou com a cerveja da região. Sim, Você ia no mercado, não tinha. Os Uhum. bares não tinha. acabou. Ninguém tinha A gente tava cerveja. bebendo pisco. A gente tava bebendo qualquer coisa que fosse alcoólico. Álcool de cozinha, a gente tava bebendo. Acabou a cerveja de Lima.
Sim, do jogo. de Lima. A gente tava bebendo pisco. É pisco o nome? É, Desculpa o nome, mas é a cachaça deles. É, A gente tava comprando garrafas disso Sim. nos bares sim. e bebendo esse patê com Só bebê. tem isso, só tinha isso. A gente acabou, não tinha cerveja. E assim, não, cerveja quente. Não tinha cerveja quente, gelada, meio, não tinha. Troço bizarro. E pra finalizar, Mundial. Porque olha só, vai virar corte. A gente amanhã joga com o Chelsea. O corte vai ser feito antes do jogo do Chelsea. Então tu já pode queimar tua língua com 24 horas de antecedência. Mas vamos passar primeiro ou segundo. Se passar em segundo, pega o Bayern. Se passar em primeiro, tanto faz que aí na semifinal, na quarta de final pega o PSG. Entendeu? É assim, ou pega o Bayern agora, ou pega outro pra ganhar e pega o PSG. Então eu vou perguntar, se você vai falar como torcedor, e o Mundial, cara? Cara, eu vou te falar. Antes de começar, quando a gente tava vendo tabelas, grupos e tal, e eu falei pra todo mundo isso. Falei assim, a minha meta do Flamengo é passar da primeira fase. Eu acho que a gente consegue passar. Eu acho fácil até agora. Então, Depois do primeiro agora- jogo, primeiro eu jogo, estou falando lá atrás. a gente tem uma expressão no torcedor chamada que é a cara da merda. Exato. O primeiro jogo começou, era a cara da merda. Exato. Perder pro Esperança de Tunis. Vai. E eu, cara, hoje eu continuo morando em Minas lá e eu moro com um atleticano. Insuportável. Chato mesmo. Esse cara, ano passado que o Flamengo ganhou do Atlético, Foi uma delícia. pra mim, então, que moro com ele, é um troço incrível, assim. E eu peguei meu bandeirão do Flamengo, levei. Quando ele chegou em casa, eu tinha forrado o sofá com um bandeirão do Flamengo, colocado lá um coelhinho e um ursinho com um chapeuzinho de Natal. E sentei na mesa e fiquei esperando ele entrar em casa, assim, felizão com a cerveja na mão. Quando ele chegou e olhou, ele começou a... Eu vou jogar, vou rasgar. Eu falei assim, deixa eu fazer minha piada, depois você faz o que você quiser. Tá vendo o coelhinho? Coelhinho da Páscoa. Vocês não acreditam, acreditam em tudo. Aí tem coelhinho da Páscoa, pode acreditar. Tem Papai Noel, pode acreditar. Acredita que você vai ser campeão em cima de mim um dia, meu filho? Pode acreditar à vontade. Bicho, esse cara entrou no quarto, bateu a porta e ficou... E falou assim, cara, eu não quero mais olhar pra sua cara hoje. Volta. Mundial. Eu tentei sair, não consegui, né? Então, minha meta era essa. Era a primeira fase. Tá bom, você passou da primeira fase. Já era, o Flamengo passou. Nem sei quem é o time que o Flamengo pega depois do Chelsea, já até esqueci. Mas vai ganhar. Cara, eu acho que a gente não consegue ser campeão, não. Porra, eu tô discutindo a oitava de final com o eu Bayern. tava- Não, eu Tu tô... tá achando que vai pra final e de repente não é campeão. Cara, eu gosto mas assim. você quer um negócio, mas eu tava comentando até com o pessoal aqui, antes da gente começar. Eu já avisei em casa. Se Essa eu da- chegar nas quartas, Você vai pra final. eu vou pra final. Não, eu vou pra final não. Se eu chegar às quartas, eu vou pros Estados Unidos. E vai se virar lá. Eu já avisei em casa. Falei, ó, se eu for pras quartas, eu vou viajar. Então, qual é o nome da sua esposa? André, Andréia, se por acaso ele avisou por alto e você não percebeu, ele tá avisando que passando das quartas. não, passando pras quartas, não é das quartas, não. É para as quartas. Então, deixa eu explicar pra você. Se o Flamengo ganhar do Chelsea amanhã, o Flamengo vai pras quartas. Porque o Flamengo vai pegar um time mais fraco nas oitavas, um time desse do México, e vai passar pras quartas. Aonde naturalmente vai pegar o PSG. Mas ele tá avisando que ele vai pras quartas. É isso. O mesmo PSG hoje, que inclusive vai jogar com o Vini, tá ali quietinho, amigo botafoguense. Esse vai ser o meu maior termômetro. Ah, Dependendo entendi. de como eles forem com o time do cidadão aí, a gente tem uma avaliação de o que a gente consegue, onde é que a gente consegue chegar. Tá certo. Gente, 54 minutos, quase um recorde aí de tempo. Eu queria agradecer. E com mais história pra falar Pô, ainda. não, eu sempre, com todo mundo eu tô encerrando antes. Isso é um podcast de 1h30, Vini, na boa. Todos os episódios tem que ser 1h30. Mas vamos começar devagarinho. Queria agradecer meu brother. Eu reconheço todo mundo que tá me dando apoio no início. Você é um dos caras que eu falei no início do projeto e falou, pô, quero ir.
É lógico. Falou, não, eu quero ir. Então, assim, é para fazer crescer devagarinho. Porque a gente vai trazer grandes personalidades para falar da paixão delas oculta e que elas não divulgam publicamente. Mas para mim, as maiores personalidades são os meus amigos. Então, assim, é muito importante que eles estejam nesse início. Porque a arquibancada é de ouro. Então, assim, de ouro para mim são as pessoas que estão comigo desde o início. Quero agradecer ao Bito, meu brother de longuíssima data, que a gente tem histórias pessoais aí que se cruzam E quase por uma vida. Agradecer, a gente podia fazer um só pra falar dessas histórias. Né? podia. Eu acho que a Laísa não ia gostar muito, não. Não, nem a Andréia. A Andréia é bem desencanada com essas coisas. Não. Ela sabe que Não, mas quando a gente desce muito nível, ninguém fica muito desencanado, né? é justo. Entendeu? Agradecer a JL Reformas, a Delago Móveis Planejados e a WX Móveis para Escritório. São parceiras indiscutíveis do programa. O podcast só está de pé por causa deles. Essas empresas estão apoiando desde o início. Hoje é episódio duplo. Vou gravar o segundo daqui a pouco. Já tá tudo no YouTube, no Spotify. Segue a gente. Gente, curte, compartilha, marca para lembrar, se inscreve, faz tudo que a gente quer crescer, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite para vocês.